legal. Então, gente, boa Muito tarde. legal. Gostaria de dar boa tarde a todas as pessoas que estão entrando aqui no nosso webinar. Estamos só aguardando um pouquinho para que mais pessoas possam se juntar. A ideia desse encontro é tentar entender o que há de evidência científica em relação às implicações da Covid-19 na gestação. A quantidade de evidência científica que está surgindo ultimamente, muitas perguntas, muitas dúvidas, implicações tanto de risco de transmissão sexual, de transmissão por gameta, se eventualmente a gente está falando, né, só de presença de DNA viral, por exemplo, no sêmen. Há mais ou menos um mês atrás, uma publicação na revista Americano, se eu não me engano, no mês de fevereiro, mostrou que não havia contaminação via sêmen de paciente com a doença. Recentemente, um trabalhinho chinês no JAMA mostrou que 15% dos pacientes contaminados em fase aguda ou em convalescência tinha RNA viral no sêmen, então a gente não sabe se efetivamente esse risco é de contaminação. Então, muitas dúvidas estão surgindo da melhor conduta obstétrica para essas pacientes. Então, para tentar elucidar esse monte de perguntas que surgem diante de uma doença nova e das repercussões na gestação, a ideia foi convidar o Dr. Renato Sá para fazer uma apresentação do que a gente tem de evidência científica. O Dr. Renato Sá é coordenador obstétrico da rede da Clínica Perinatal, professor da UF, também presidente da SBORD. Como debatedores, eu convidei a doutora Juliana Esteves, que coordena o setor de medicina fetal do Hospital Servidores do Estado, Dr. Paulo Nassar, que é também coordenador obstétrico da Perinatal da Barra, e também como debatedor, o Dr. Bruno Alencar, que é o comandante, o novo comandante da Associação da Perinatal com a Rede DOR, é o diretor executivo dessa nova empresa que se forma, e a gente vai poder esclarecer vários detalhes, ouvir o que está acontecendo, né, dados do que está acontecendo, acompanhar dados que o Dr. Bruno vai falar sobre perinatal, a doutora Juliana também vai falar de dados do Hospital Servidores do Estado, e a gente vai ter oportunidade também de responder questões da plateia. Renato, acho que você pode começar, e se você quiser compartilhar a tela, o microfone é seu. Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. O Marcelo é um grande amigo, uma pessoa que sempre nos prestigia. E eu vou tentar corresponder à expectativa que ele criou aí. Para isso, nós vamos discutir sobre assistência obstétrica na Covid-19 e, muito mais do que resposta, eu trouxe aqui mais ou menos 20 perguntas que nós vamos tentar responder aí nesse meio tempo. A primeira delas é: quais são os riscos da Covid-19 para a gestante? É sempre importante nós lembrarmos que o perfil clínico para a grávida ele ainda não está completamente estabelecido. A maioria das evidências que nós temos, das publicações que têm chegado, eles falam sempre de grupos de mulheres não grávidas. E tudo que a gente se baseia é em relação às síndromes gripais e à síndrome respiratória aguda grave, que o próprio Ministério da Saúde estava usando como parâmetro para nortear o cuidado nas grávidas. Tanto assim que eles colocaram as puérperas e as grávidas como pacientes de alto risco para as síndromes gripais, incluindo aí a questão da Covid-19. Isso nos faz pensar de que muito do que a gente está falando, pensando, discutindo nesse momento sobre as grávidas, elas podem mudar com uma velocidade bem rápida, porque são baseados
em relatos, em artigos com uma casuística relativamente pequena. Quais seriam, então, as características clínicas da gestante com Covid-19? Basicamente, ela não é muito diferente do grupo de mulheres não grávidas. A gente pode classificar de uma forma didática naquelas Covid positivo assintomáticas, nas que apresentam doença leve, doença moderada, doença grave ou doença crítica. Essas duas primeiras, o que se preconiza é o atendimento ambulatorial delas, o manejo ambulatorial delas. As assintomáticas são aquelas que testaram positivo, mas não apresentam sintomas. As que apresentam doença leve, elas têm aqueles sintomas da síndrome gripal ainda de forma leve. E quando, em linhas gerais, quando a coisa começa a comprometer a saturação de oxigênio, nós temos aí, então, as mulheres que vão precisar estar internadas. É óbvio que cada um desses passos a gente pode discutir com mais cuidado, mas, basicamente, o grande marcador da necessidade ou não da internação é a questão da saturação de oxigênio. E a saturação de oxigênio, para a grávida, ela não é 93%, ela é acima de 95%, que nós temos que considerar aí a questão também da oxigenação do feto. É importante lembrar que a doença crítica é quando você já tem a insuficiência e disfunção de múltiplos órgãos. A gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais na frente. Bom, como avaliar a gestante no atendimento no setor de emergência? Isso é o dia a dia nosso, né? Quando a mulher chega no serviço de emergência, como nós vamos nos orientar para avaliar qual a melhor conduta para ela. Esse algoritmo foi um algoritmo baseado no algoritmo do Albert Einstein, com algumas modificações, ajustando esse algoritmo para a assistência obstétrica. Basicamente, nós vamos checar a questão dos sintomas, né? E se ela é sintomática ou não. Como eu já falei para vocês, as que não são sintomáticas, elas vão para precaução de rotina. E aquelas que apresentam sintomas gripais como um todo, aí nós precisamos orientar todo o cuidado específico para ela e incluindo aqui, quando a gente fala em cuidado, incluindo também cuidado com a equipe de saúde. Como eu falei para vocês, tudo o ponto de equilíbrio, né? O ponto de corte para a conduta parte da saturação de O2. Se ela está menor do que 95%, nós vamos precisar interná-la. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é o que está refletindo aqui nesse segmento, que às vezes a mulher está mantendo a saturação acima de 95%, mas ela está fazendo um esforço respiratório para isso. E como a gente vai perceber isso? Quando ela está mantendo aquela saturação de O2 às custas de um aumento de uma frequência respiratória, aí no caso superior a 24 incursões por minuto, ou quando ela cansa no momento de falar. Essa mulher, às vezes, ela precisa de uma observação ali no setor de emergência para que a gente tenha tempo de avaliar nos outros exames laboratoriais se ela apresenta mais alguma disfunção orgânica. E, a partir daí, nós vamos, então, avaliar a necessidade dela fazer uma tomografia de tórax e encaminhar em relação a isso, se ela vai internar ou não. Uma vez que nós optamos pela internação, e essa internação ela é baseada, em linhas gerais, na saturação de O2 e no comprometimento orgânico, ou mesmo na imagem da tomografia de tórax, o segundo passo vai ser definir o local de internação, onde ela vai ficar. Se ela vai ficar num quarto, se ela vai ficar numa unidade semi-intensiva ou numa unidade de terapia intensiva.
lembrando que o tratamento de terapia intensiva e semi-intensiva na gestante, ele não é exatamente igual à terapia intensiva e semi-intensiva numa mulher não grávida, porque além da monitorização da mãe, você precisa monitorar também o feto. E todo esse conceito de gestão do binômio não é simples quando você não tem uma equipe treinada em medicina materno-fetal. Bom, naquelas mulheres em que estão em trabalho de parto e chegam na maternidade, mais uma vez a gente vai partir pela avaliação dos sintomas, obviamente que a grande maioria delas não vai estar testada ainda, e aquelas que apresentam sintoma ou têm um alto risco de exposição, nós temos aí que pensar na questão da testagem do Covid-19. Pelo menos para essas mulheres com sintoma ou que têm um risco grande de exposição, elas devem ser testadas para Covid-19. Tem uma publicação recente do grupo de Nova York mostrando que eles fizeram a testagem universal. Isso aí a Juliana pode dar até uma palhinha para nós mais para frente. E na testagem universal, cerca de 90% das mulheres que chegavam em trabalho de parto com Covid positivo eram assintomáticas. Se a opção for cesariana, a sala da cesariana ela precisa ser bem protegida, né, com pressão negativa, preferencialmente, ou minimamente com filtro EPA, e evitar aí a questão do contato pele a pele. E a gente pode discutir um pouquinho mais sobre a questão da ligadura do cordão umbilical. Para aquelas mulheres que são sabidamente positivas, a tendência é você fazer a ligadura imediata. Mas aqui a gente está considerando uma mulher que a gente ainda não tem certeza de que ela está positiva para a COVID. Quando a via de parto vai ser a via vaginal, aí lembrar de que só um acompanhante, esse acompanhante assintomático, tomar bastante cuidado, que como a gente está falando para um universo grande de pessoas, a gente tem que considerar que algumas maternidades não têm condição de alocar esse acompanhante de forma segura, e a prioridade tem que ser sempre a segurança da mãe e da equipe médica. Então, por vezes, algumas maternidades farão a opção de não deixar acompanhante, embora seja um direito legal. O momento agora, nós estamos num regime de exceção e precisa tomar um cuidado bem grande em relação a isso. Limitar o número de pessoas na sala e aí os mesmos cuidados em relação à questão do contato pele a pele e a ligadura de cordão. Dentro desse quadro de suspeita, continuar com as precauções, e se o resultado da testagem for positivo, como ele leva em torno de 2 a 3 dias para ter o resultado, aí tem que rediscutir a questão da precaução do aleitamento e a restrição do acompanhante. Em contrapartida, também, aquelas que forem negativas, aí a gente pode relaxar um pouco mais em relação ao cuidado. Bom, como orientar os testes laboratoriais para gestantes? Como nós mostramos naquele primeiro algoritmo, alguns testes laboratoriais servirão para nos nortear em relação ao cuidado. Esse gráfico ele é um gráfico meramente ilustrativo, mas faz a gente entender o que a gente pode esperar dos testes diagnósticos. A presença do vírus, obviamente que ele começa logo no contato, logo assim que ocorre o contato, mas você pode ter até em torno de 5 dias como um estágio ainda assintomático. A tendência é que os sintomas comecem em torno de 3 a 7 dias após o contágio, que corresponde ao aumento da quantidade do vírus. Depois, em torno do 7º dia que você começa a detectar a IgM, o pico do IgM vai ser lá por volta do 10º ao 13º dia,
e a gente só vai ter o IgG começando a aparecer aqui por volta do 14º dia. Lembrar que o PCR, a pesquisa do RNA viral, é o padrão ouro para o diagnóstico, e a gente vai discutir um pouco mais à frente a questão dos outros exames. Então, em linhas gerais, no estágio pré-clínico, no estágio de vigilância epidemiológica, ou no estágio em que você quer monitorar como está a sua população, você pode lançar a mão do PCR e também dos anticorpos. Cada um deles tem a sua indicação mais precisa. A pesquisa dos anticorpos, ela facilita para você pesquisar uma população maior, porque é mais fácil de obter o material, é mais fácil de transporte do material, mas o PCR, ainda assim, é o padrão ouro. O diagnóstico da infecção, como eu chamei a atenção de vocês, é pelo PCR, e uma vez que a doença está manifesta, nós vamos precisar de uma gama de exames laboratoriais para o controle clínico e avaliação do nível de cuidado que essa mulher vai precisar. Depois da recuperação, aí para avaliar, obviamente, a questão epidemiológica relacionada a ela, vai ser basicamente a pesquisa dos anticorpos. Então, em linhas gerais, se a gente quer diagnosticar, é o PCR ainda, a pesquisa do anticorpo fica mais para a questão da vigilância epidemiológica, quando a gente não sabe como está a nossa população, ou quando a gente já sabe que ela se recuperou, e lembrar aqui da importância dos exames laboratoriais para a conduta dessas pacientes para monitorar o prognóstico. Como é que a gente vai interpretar esses testes diagnósticos? Se você tem um PCR positivo, IgG e IgM negativo, lembrando daquela imagem que eu mostrei, pode ser um período de janela da infecção, aquele período em que a gente ainda não teve a mudança. Se a gente tem um PCR positivo com IgM positivo, estágio inicial da infecção, os 3 positivos você vai estar na fase ativa da infecção. Eu vou me permitir aqui voltar rapidamente, só para vocês lembrarem aqui, quando a gente tem os 3 positivos, provavelmente a gente está por aqui. PCR positivo com IgM negativo é a fase tardia, só o IgM positivo pode ser um falso negativo do PCR, uma infecção, um IgG positivo está relacionado a uma infecção passada, e o IgG e IgM positivo com PCR negativo pode estar no período de recuperação, ou ainda assim pode ser um falso negativo do PCR. E os testes laboratoriais? A monitorização dessa gestante internada, ela precisa ser feita por uma gama de exames que eles vão, em última análise, nortear se essa doença está se agravando, se ela está mudando de estágio ou se ela está simplesmente se mantendo, e a proporção que o tempo passa, a tendência é que ela venha se recuperando. Os principais fatores prognósticos para uma doença grave, por isso a importância da monitorização, é a linfocitopenia, trombocitopenia, a leucocitose com neutrofilia, porque aí a gente vai pensar na questão da infecção bacteriana associada, o aumento do LDH, da TGO e do TGP, do dedímero, e a diminuição da albumina sérica, cada um desses como marcadores da possibilidade de falência de algum órgão associado, que, obviamente, como eu chamei a atenção para vocês lá no começo, indica uma situação crítica da doença. Como fazer o diagnóstico diferencial da Covid-19? Eu coloquei essa pergunta aqui porque a gente tem percebido que existe uma tendência das pessoas a quererem simplificar usando aquela questão da imagem do vidro fosco como uma imagem já praticamente certa da Covid-19. Durante uma pandemia, é muito provável que a gente venha acertar. Se você está vendo um vidro fosco durante uma pandemia,
provavelmente a gente está falando aí da Covid-19. Mas a questão é que essa imagem de vidro fosco ela está associada a várias outras pneumonias virais e não exclusivamente da Covid-19. Então, voltando a lembrar, o padrão ouro para o diagnóstico e é ainda o PCR. E é importante, então, mesmo no período de pandemia e por se tratarem especialmente de um grupo de pessoas que têm um risco alto para as outras síndromes gripais, é importante que seja testado todo o painel viral na população de grávidas sintomáticas. A gente pode discutir se isso é viável ou não, mas isso, enquanto sociedade, enquanto grupo de médicos, nós deveríamos brigar por isso. Bom, como correlacionar os testes laboratoriais e os estágios clínicos da doença? Esse é um desenvolvimento, isso foi desenvolvido por um autor chinês, mostrando, e ele é fácil de entender, é fácil de visualizar. A gente tem inicialmente uma fase de resposta viral. Nessa fase de resposta viral, habitualmente os sintomas são sintomas gripais. A gente pode ter algum início de alteração laboratorial, mas à proporção que o tempo passa, essa resposta viral tende a ir desaparecendo no número significativo de pessoas, mas você pode começar a ter o comprometimento relacionado a uma fase de resposta inflamatória. Ou seja, a ação inicial do vírus ela já começa a desaparecer e a gente começa a ter, então, o problema relacionado à lesão que esse vírus deixou. Então, a gente teria, nessa fase, seria relacionado ao começo das alterações da saturação de oxigênio, porque você começa a ter uma luta grande ao nível dos alvéolos em relação às defesas do próprio organismo. A tomografia ela começa a ser mais significativa para identificar esse estágio aqui. E no estágio 3 é a fase de hiperinflamação, é aqui a fase em que começam a falhar os múltiplos órgãos e aqui como começam a alterar todos os marcadores. Existe, portanto, uma possibilidade de uma síndrome hemofagocítica secundária que ela pode ser monitorada por um índice que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que é o H-score. Isso leva a gente a ter uma noção maior da possibilidade de gravidade dessa doença. Essa representação gráfica mostra para nós, isso é obviamente que isso aqui está de uma forma didática, não necessariamente ela acontece exatamente assim, mas faz a gente perceber e nortear a possibilidade de acompanhamento dessas gestantes e a necessidade de níveis maiores ou menores de cuidado. Como acompanhar as gestantes que não apresentam critérios para internação? Hoje a gente já tem um protocolo mais ou menos estabelecido de como você deve monitorar. A telemedicina, os recursos que a gente tem usado aí, eles ajudam muito. Então você tem uma sequência de avaliação da gravidade, eu não vou me deter aqui, isso está disponível na página da SGOG, mas à proporção que os sintomas vão se agravando, a gente vai então tendo uma possibilidade de identificar esse grupo como um grupo de alto risco ou não, e a partir daí nós vamos então avaliar se vale a pena ou não encaminhá-la para um serviço de emergência. É importante que essa monitorização, que essa gestante não seja abandonada, ela precisa ser monitorada, seja pela via que for, mesmo que seja por telefone, mas ela precisa ser acompanhada. E de outra forma, também os testes de avaliação fetal, eles também precisam ser modificados. Também tem um algoritmo grande aqui, não vou entrar em detalhes sobre ele, mas tem solução para tudo. Mesmo que ela tenha perdido, por um motivo qualquer, o rastreamento do primeiro trimestre, a gente tem possibilidade de oferecer
outros exames ou de contornar as situações para que ela possa, de fato, receber uma assistência adequada e para que o grupo de obstetrícia que está acompanhando possa, então, orientar da melhor forma possível a manutenção dessa gravidez. Como acompanhar aquelas gestantes que apresentam critérios para internação? Uma vez que a paciente está internada, uma das formas que tem se usado para avaliar a gravidade e a necessidade de transferência ou de uma unidade de cuidados maior é a avaliação pelos índices que a gente tradicionalmente já usa, que são SOFA ou Quick SOFA. Lembrando aqui que ele não indica, o Quick SOFA não indica necessariamente que isso é uma sepse, mas indica a possibilidade de um maior risco de mortalidade. E essa classificação, às vezes, é importante em serviços em que você tem muita gente trabalhando para que você possa ter um parâmetro mensurável da avaliação dessa mulher. Como eu falei para vocês, o H-score também não precisam, isso aqui só está mostrando para vocês como ele é feito, né? Você vai pontuando a partir de cada uma das alterações que essa paciente, isso é para paciente não grávida, mas ele foi preconizado pela Sociedade de Medicina Materno-Fetal que ele seja também usado nas grávidas. Basicamente, os fatores que são acompanhados é a temperatura, organomegalia, as citopenias, aumento de triglicerídeos, fibrinogênio, ferritina, TGO e TGP, aqui no caso mais a TGO, para que a gente faça o diagnóstico daquela síndrome da hiperinflamação, que é uma situação bastante grave. Quando encaminhar, então, para a unidade de terapia intensiva, isso aqui também é o dia a dia de quem lida na enfermaria ou no acompanhamento dessas pacientes. Então, todas aquelas que estão com dificuldade de manter a saturação de oxigênio acima de 95 com suplementação de O2, elas vão ter uma necessidade de aumentar o nível de cuidado, e aí essa paciente ela pode necessitar de um acompanhamento em vários níveis, até mesmo numa situação de uma falência aguda, ela precisar de uma reanimação. Portanto, essas gestantes elas precisam ser acompanhadas de uma forma em que você tenha a possibilidade de transferência rápida para uma unidade de terapia intensiva ou para uma unidade de cuidados intensivos ou semi-intensivos, de acordo com a gravidade de cada um do quadro. Bem, dos tratamentos que a gente tem efetivos para a COVID, a oxigênio-terapia é o tratamento mais efetivo. Nós temos várias formas de fornecer oxigênio de uma maneira segura. Isso pode ser pela cânula nasal, que você pode chegar a um máximo de 15 litros por minuto, pela máscara facial do tipo no rebreathe, que ela permite uma melhor avaliação. Tem a máscara de Venturi, todas essas máscaras a gente costuma ver nos hospitais de uma maneira em geral. O BiPAP e o CPAP, embora aqui colocados, eles são os mais controversos para esse tipo de assistência. E uma das observações que as pessoas têm feito, que tem evitado, por vezes, a necessidade de intubação, é a colocação da paciente em posição pronada. Ela é possível na gestante também. Você vai precisar, obviamente, de um acolchoamento para que ela vire pelo menos de lado ou até de bruços, para que você possa recrutar áreas do pulmão que não estão comprometidas, e isso facilitando a oxigenação. Mas considerando aí que ela pode ter um agravamento, quando você vai necessitar intubação? Quando você tiver uma necessidade de mais de 15 litros por minuto por cânula ou máscara nasal, superior a 40-50 por cânula nasal ou alto fluxo, ou uma fração maior de 60% de FO2 na máscara de Venturi, para manter uma saturação de oxigênio igual ou superior a 95%.
Eu acho que esse quadrinho é importante que a gente tenha ele à mão, exatamente porque você precisa estar sempre um passo antes do agravamento da doença. Então, se você está percebendo que não está conseguindo manter a saturação de O2, é importante começar a pensar na possibilidade de transferência para uma unidade que possa aí ter o recurso da intubação. Como preparar assistência ao parto para gestante com Covid-19? Isso daqui é um cuidado que a gente tem que ter. As salas com pressão negativa, poucas maternidades têm, mas pelo menos salas com filtro EPA, adaptação de um filtro EPA para as salas de assistência a esse grupo é extremamente importante. E a outra questão é o uso de EPIs. Quando começou a pandemia, a gente tinha sim uma restrição grande às EPIs. Agora a restrição para encontrar as EPIs não é mais tão grande. As restrições começam a esbarrar, vocês têm visto aí nos jornais diariamente, começam a esbarrar nos desvios que as coisas começam a acontecer para que a aplicação adequada do recurso não esteja acontecendo. Portanto, mais uma vez, existiu uma tendência de economia das EPIs, mas nós, enquanto sociedade, enquanto grupo de médicos, precisamos brigar para que toda a equipe de assistência às gestantes com Covid-19 tenham as EPIs necessárias. Então, como proteger a equipe durante o trabalho de parto? Todas devem usar o equipamento completo, incluindo aí capote impermeável, me perdoem, luvas, gorro, máscara facial ou óculos de proteção e máscaras N95. Por quê? A mulher em trabalho de parto tem um período em que ela faz uma hiperventilação e a gente não tem nenhuma garantia de que as máscaras cirúrgicas sejam suficientes. E eu vou mostrar para vocês a importância do uso da máscara nessas ilustrações que vêm aí a seguir. Então, se vocês perceberem aqui, uma máscara de pano, essa máscara caseira que o Ministério da Saúde preconizou, você vaza até 33, tomando como referência um número aleatório de 100 partículas. A máscara de pano, ela consegue deixar passar até 33, a máscara cirúrgica 25 e a N95, 1. Portanto, uma mulher que está em uma situação de hiperventilação, ela pode estar jogando no ambiente uma quantidade grande de partículas, é importante que a equipe esteja protegida de forma adequada. Da mesma maneira, aqui olhando de forma inversa, aquelas mulheres que estão em trabalho de parto, elas usando máscara, se ela usar pelo menos uma máscara cirúrgica, ela vai ter um nível de proteção aí na ordem de 50%. E aqui, só para mostrar para vocês que, numa situação em que uma pessoa contaminada ela vem a tossir, os 2 metros conseguem segurar. Mas se for um espirro, você precisa de pelo menos 6 metros para conseguir segurar. Ou seja, numa sala de parto, isso é praticamente impossível que você se mantenha a uma distância segura. Bom, assistência do parto à gestante com Covid-19 com pouco sintoma, obviamente que ela fica mais fácil. O manuseio ele é todo feito segundo critérios obstétricos e você pode, inclusive, suplementar O2 para aquelas mulheres que precisem do O2 para ela. No entanto, é contraindicado que você use a suplementação de O2 visando o feto, por uma relação simples de risco-benefício. Nenhum estudo provou que a suplementação de O2 para a mãe durante o trabalho de parto ela tem benefícios significativos para o feto. E naquelas que com Covid-19, com uma classificação grave ou crítica, aí a gente vai ter que observar basicamente as indicações potenciais para o parto nesse grupo. E as indicações maternas são a infecção intrauterina, a coagulação intravascular disseminada, insuficiência hepático-renal, função cardiopulmonar comprometida, lembrando aqui a falência dos órgãos, como eu mostrei naqueles slides anteriores, uma síndrome compartimental abdominal, isso é um aumento de pressão grande no abdômen, prejudicando a ventilação,
A grávida ela costuma ter isso com uma maior frequência por conta da presença do feto, a síndrome do desconforto respiratório grave e uma parada cardíaca. As indicações fetais para interrupção seria a morte fetal, e aí avaliar caso a caso a questão da idade gestacional, aonde que é o maior risco, se é esse bebê dentro ou fora da barriga. Isso não tem uma fórmula, isso precisa ser avaliado caso a caso. Bem, a anticoagulação, o Marcelo até já provocou que a gente ia discutir mais para frente. A anticoagulação terapêutica, ela não tem, pelo menos na maioria dos guidelines, uma indicação formal por conta da Covid-19. A anticoagulação profilática, usando aí a heparina de baixo peso, aí sim ela tem sido feita de uma forma mais alargada, e aqui no caso, considerando no puerpério, um momento importante para que seja usado. Se ela tem uma doença leve, você vai usar por pelo menos 2 semanas, mas se ela tiver algum fator de risco, pode ir até 6 semanas. E uma doença moderada, você pode usar até 7 dias, por 2 semanas ou até 7 dias após a resolução do quadro. E na doença grave, aí ela vai usar por pelo menos 6 semanas, ou seja, durante todo o período puerperal. Quando indicar terapia farmacológica, aqui vem a mensagem, que talvez seja uma mensagem mais dura, que é a questão de que não tem nenhuma terapia farmacológica ainda comprovada que atue diretamente sobre o vírus. A gente pode discutir um pouquinho mais aí sobre a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, mas nenhum estudo mostrou até o momento que sejam medicações comprovadamente ativas contra a doença. A gente tem que considerar aí toda a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina ou de várias outras medicações que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas que elas precisam estar disponíveis como moduladores da resposta inflamatória. Então, esse tem sido o caminho. Você dá o suporte de oxigênio, você dá o suporte à questão da falência dos órgãos, e aí cada instituição, cada grupo tem tido os seus protocolos, mas muito monitorado em cima daquele quadrinho que eu mostrei para vocês, da questão da resposta inflamatória, que é aí a grande preocupação para todos nós. Lembrar que existe uma busca no mundo inteiro por uma solução mágica em que resolva a doença de uma forma imediata, mas isso ainda não apareceu e temos que ter muito cuidado quando a primeira aparecer, porque boa parte das vezes a gente pode estar incidindo em algum tipo de erro, uma vez que a gente está buscando as coisas pelo desespero, sem aguardar as evidências científicas necessárias para a aplicação. Eu acho que até me alonguei mais do que eu gostaria, peço desculpas a vocês, mas me empolguei um pouco e quero então agradecer mais uma vez aí ao Marcelo pelo convite. Renato, adorei a aula, muito boa, respondeu muitas das dúvidas que eu tinha, né? Lembrar que a última vez que eu trabalhei com obstetrícia, a gente se conheceu naquela época, Renato, isso tem provavelmente 20 anos. Renato, e aí eu faço a pergunta para o Renato, e talvez para incluir já a Juliana, o Bruno e o Paulo. Renato, e os outros convidados, a questão como se comporta, como está o acompanhamento pré-natal das gestantes assintomáticas, ou seja, alguma coisa mudou na conduta de acompanhamento do pré-natal, ou basicamente, Renato, que você falou muito, são daquelas pacientes que estão em parto ou procurando a maternidade eventualmente por conta de alteração de sintoma respiratório. Mas é aquela paciente que está em casa, está grávida,
alguma coisa mudou no acompanhamento ou é só vigilância? Mudou sim, e alguns recursos que a gente até já usava antigamente e que eles têm sido usados de uma forma mais intensa, por exemplo, buscar o pré-natal, ele não é para ser suspenso, a gente tem que adequar, né, as salas de espera com menos pessoas e para não ter aglomeração, então um maior espaçamento entre as consultas e preferencialmente aqueles serviços que têm condições para isso, você tentar agendar para uma mesma saída todo o cuidado, ou seja, ela sai e vai para uma unidade em que ela vai fazer o ultrassom e a consulta naquele mesmo dia, naquele mesmo serviço, para ela voltar para o isolamento social. A gente tem que lembrar que de todos os grupos, a única que se beneficia 100% do isolamento social é a grávida, que a gestação ela é finita. Então, se ela passar aí os 9 meses com o isolamento social correto, ela vai estar protegendo a ela e ao seu bebê desses riscos maiores. Eu não me alonguei muito sobre isso, porque é muita coisa para a gente falar em pouco tempo. E aí queria aproveitar até para provocar aí o Paulo, que é um dos debatedores, para ele falar um pouquinho sobre a questão do cuidado do ultrassom, que eu também passei muito rápido, né, sobre essa discussão. Vamos passar a palavra para a Juliana, que ela é a única convidada, né, dos debatedores. Então, eu queria chamar a Juliana para essa pergunta. Juliana, mudou alguma coisa na assistência pré-natal em tempo de Covid? Na verdade, o que a gente tem tentado fazer é mais ou menos isso que o Renato falou. A gente tem tentado limitar, né? Eu acho que na prática a gente viu que os ultrassons, apesar de ser uma coisa que a gente sempre defendeu, o ultrassom de uma forma mais racional, né? Ele tem sido mais preconizado, que você faça realmente os ultrassons que são essenciais para o pré-natal, ou que essa paciente tenha um acompanhamento mais restrito, mas porém mais objetivo, talvez essa seja a palavra ideal. E o que é interessante desse assunto é que recentemente saem milhões de publicações toda hora sobre isso, e saiu uma agora recente falando exatamente como você faz o acompanhamento pré-natal de pacientes com diagnóstico de pré-eclâmpsia, onde você defenderia um acompanhamento pré-natal mais frequente. Né? Como é que você fica com esse grupo? As doenças maternas elas vão continuar acontecendo, a sua assistência ela vai continuar tendo que ser de uma forma mais rígida nessas pacientes, e levantava exatamente isso que o Renato falou, de você tentar juntar, né, aquela visita obstétrica com uma visita mais completa, uma avaliação do Doppler, se ela tem um acompanhamento de um crescimento restrito, e que ela, naquela ida ela consiga fazer a sua rotina de pré-eclâmpsia, fazer a sua avaliação fetal e a assistência da consulta obstétrica. Entendeu? Isso é uma questão mundial. Você vê que esse artigo foi levantado nos Estados Unidos exatamente da forma dessa assistência para esse grupo de risco, que seriam esses pacientes que têm uma vigilância maior exatamente no final. Que é quando se a gente colocar um grupo de risco maior, que a gente tem uma atenção maior, são os pacientes de terceiro trimestre. Mas, de forma geral, está sendo isso. Acho que o Renato ilustrou bem, mais ou menos isso que a gente está fazendo lá no serviço também. O que eu estou entendendo é que eu acho que a gente vai sair mais eficiente dessa pandemia, né? A gente vai otimizar muita coisa. Aqui dentro da clínica a gente já está otimizando, né? Eu acredito que isso vai se estender por todas as especialidades médicas. O Bruno, pegando o gancho da Juliana, a minha pergunta é o seguinte: naquela paciente que tem maior risco obstétrico, por exemplo, uma paciente que tenha, por exemplo, a gente está suspeitando de uma pré-eclâmpsia. Muda alguma coisa na assistência? Por exemplo, anticoagulação nessa paciente, independente do que está acontecendo? É a minha pergunta, que eu queria saber se mudou alguma coisa na paciente doente, sim, naquela que tem sintomática, sim, naquela que está em vias de parto. O Renato foi muito abrangente, mas e na população geral do pré-natal? O que está acontecendo? Bom, essas pacientes que têm mais risco, eu acho que tudo é risco-benefício, né, Marcelo? A gente sempre fala disso em medicina, né? As pacientes que têm um risco maior, elas vão continuar sendo vistas de uma maneira
mais próxima. Apesar da gente tomar muito cuidado com a saída delas e conversar muito sobre os cuidados de higiene, tudo, mas certamente são pacientes que a gente tem que ter o radar mais ligado, né? Eu tenho conversado muito com pacientes, às vezes liberado de consultas, aumentado o tempo entre consultas, mas a gente sabe que tem aqueles exames específicos de cada fase que não devem ser perdidos, e o próprio exame físico, que infelizmente, para a gente em obstetrícia, a telemedicina ainda não substitui, né? A gente tem que estar muito presente, disponível. Eu acho que é um momento não só de cuidado físico, mas também de cuidado emocional com as pacientes, as grávidas especificamente, que estão num momento já de mais ansiedade, de expectativa por conta do parto, e agora, com a pandemia, tem preocupações associadas de distanciamento da própria família, de como é que vai ser a ajuda em casa, como é que vai funcionar a logística ali parto e pós-parto. Então, a gente tem que estar muito disponível para conversar com elas, para explicar. No caso específico dessas pacientes de pré-eclâmpsia que você falou, a gente tem feito anticoagulação principalmente muito precoce, né? A gente usa a aspirina hoje nessas pacientes, idealmente antes da 14ª semana. Então, nas pacientes que já têm o risco mais identificado. Naquelas cujo risco é identificado depois, num Doppler, num crescimento restrito, e a gente precisa, de alguma maneira, ter alguma ação e controle maior, aí a gente tem usado a heparina de baixo peso com mais sucesso, apesar de ser ainda bastante controverso o resultado dela, né? Mas a anticoagulação está, sim, muito em voga. A gente tem visto muito na obstetrícia, né? A trombofilia hoje é um tema bastante presente no consultório, e acho que a gente ganhou prática com a anticoagulação nesse sentido. E para o COVID especificamente, que é uma doença microtrombótica, pelo que a gente tem visto, não que a anticoagulação profilática funcione ou deva ser feita, mas eu acho que não muda muito a prática e o cuidado com essas gestantes. Muito bom, porque a questão da trombofilia, você imagina, na minha especialidade, eu acho que a gente quase que tem que fazer uma consulta à parte para falar do tema, apesar da pouquíssima evidência científica que isso tem efeito sobre desfecho de tratamento em fertilização in vitro. Mas é impressionante como isso ganhou popularidade, apesar da pouquíssima evidência científica. Perfeito. Paulo, diante do que a gente está conversando, eu fiz essa pergunta logo que começou a pandemia. Eu conversei com o Renato logo no início da questão e eu cheguei a perguntar para ele se ele recomendaria ou não que um casal deixasse de tentar engravidar naturalmente. O que você acha que seria uma boa recomendação depois de passado esse tempo e diante do que a gente está vendo de evidência que não para de surgir, né? Que a sensação que eu tenho, eu não sei se é de vocês, é que se você não está bem informado, se você não se sente confuso, é porque você não está bem informado, né? Essa é a mensagem do que está acontecendo atualmente para mim, né? Verdade, Marcelo, verdade. E em relação a essa questão do ciclo da gestação, né, parece que toda hora está tendo alguma coisa, né? Em 2015, 2016 foi a Zika e agora vem a questão do coronavírus. Bem, a grande questão que a gente tem, Marcelo, quando a gente vai falar de evidências científicas para isso, a gente tem que relembrar que a gente está falando, tudo que a gente sabe sobre a Zika tem 6 meses de idade, né? Então, fica muito difícil a gente fazer, às vezes, algumas situações, algum aconselhamento, né, de longo prazo, ou alguma coisa tão importante como falar de uma programação de uma gestação. A gente sabe, sim, que a questão do coronavírus, né, entre
em prática. A gente toda hora sai, enfim, como a Juliana falou, uma meta-análise, uma nova revisão sistemática. Mas essas revisões sistemáticas, essas meta-análises, elas são todas baseadas em série de casos. E muitas das vezes em estudos vindos de países que a gente sabe que não tem uma confiabilidade científica assim tão alta, né? Então, a gente tem que parar para ponderar um pouco em cima disso. Mas aponta-se, né? Aponta-se de um modo geral, que aquela mulher que está com coronavírus, ela tem uma chance maior, por exemplo, de ter um abortamento, ela tem uma chance maior de ter uma pré-eclâmpsia, tem uma chance maior de prematuridade bem maior, uma chance bem maior de ter uma questão de ter uma cesariana, um parto cesáreo. Então, essas questões todas elas vão ter que ser colocadas na mesa, né, desse casal, de uma forma ou de outra, que está buscando engravidar ou não. Eu acho, e eu prefiro acreditar, isso é uma visão muito pessoal, né, que o mundo não vai parar. O mundo não vai parar de girar. Eu acho que as pessoas não podem deixar de fazer suas programações pessoais, vamos dizer assim, por conta de uma questão de uma pandemia. Só que o impacto disso é enorme. A gente discutiu aqui, o Renato colocou muito bem, o Bruno, Juliana, o coronavírus. Só que a pandemia ela é muito maior do que o coronavírus. Tem gente que fala que a sequela, por exemplo, psicológica, psiquiátrica em algumas pessoas, pode ser que venha a permanecer durante até 3 anos para você conseguir fazer de uma forma resgate disso. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa. A mulher ela tem que se sentir segura para engravidar, você sabe muito bem disso, né? Muito melhor do que todos nós. A mulher tem que se sentir segura, o marido tem que se sentir seguro. Enfim, a gente está falando de um casal binário, né? Um casal mais convencional, mas as pessoas têm que se sentir seguras, estão envolvidas com a gestação e para poder caminhar dessa forma. A minha tendência pessoal, eu jamais aconselharia uma mulher que está buscando a gestação a não engravidar por conta do coronavírus. Mas botaria tudo isso na mesa para ser discutido. Renato, você quer voltar a esse tema de 2 meses atrás, quase 2 meses atrás? Eu quero, eu não sou do Supremo Tribunal Federal, não, mas queria mudar meu voto. Eu estou muito assim nessa linha que o Paulo colocou. Talvez na outra vez eu tenha votado um pouco de uma forma um pouco mais radical, mas eu tive, depois daquele debate nosso, eu fiquei pensando muito sobre todo o trajeto da mulher que busca uma assistência à reprodução humana até que ela finalize o seu sonho, né? Que é até o bebê nascer. Isso, se nós pararmos para pensar, ela do momento que ela decide até que ela consiga engravidar, nós estamos falando aí alguma coisa na ordem de 2 a 6 meses. Então, se ela deixar a vida dela completamente parada para decidir isso depois da pandemia, a gente pode estar postergando essa busca por alguma coisa em torno de até 2 anos, né? Se você for colocando isso de uma maneira exponencial. Então, mudando o meu voto, mas eu acho que foi o consenso que a gente chegou naquele dia também. Eu acho que aquela que está buscando, ela deve fazer toda a parte do tratamento, né, da pesquisa, da investigação, porque a gente sabe que a reprodução humana ela é múltipla, né? Você tem a endometriose, tem outras complicações que ela vai precisar equilibrar. E uma coisa interessante, que também é um momento que ela pode, por exemplo, adequar o peso dela, né? Ela pode buscar ter esse tipo de ajuste. Então, vou mudar meu voto parcialmente. Eu acho que aquela que está buscando, ela deve continuar, mas ela, talvez só aquela questão que você colocou bem, né, da transferência do embrião, né, ou da efetivação em si, ela possa ser postergada por 1, 2 meses. É isso aí com menor risco. Né? Isso ontem houve um webinar com a Anvisa Brasília, né, Anvisa Federal. Eles ratificaram que não recomendam nesse momento transferência de embrião. Mas isso não a gente praticamente ficou 1 mês parado no processo, né? Ficamos 1 mês e 1 mês, 1 semana efetivamente parado.
Mas aí começou a se acompanhar decisões de sociedades internacionais, né? E lembrar que quem busca ajuda para engravidar, a idade média hoje é muito tardia. Então, se a gente eventualmente perde a janela de oportunidade, efetivamente a gente pode comprometer de forma definitiva o tratamento. A gente, como você próprio disse, Renato, são múltiplas etapas, né? Hoje a gente, especialmente em mulheres com idade materna avançada, a gente acima dos 38 anos, a gente faz análise cromossômica do embrião, né, para transferência de embrião único, para diminuir risco, por exemplo, perinatal e tornar o processo mais objetivo, né? Tentar encurtar o tempo entre o início do processo e a paciente conseguir ter seu bebê. Então, esse é um processo que tem etapas, né? Então, não é uma janela única de tempo, né? Então, a gente tem que manter o processo andando, né? E aí a Sociedade Brasileira entendeu já no mês passado que a gente deveria retomar tratamentos em pacientes com idade materna avançada ou baixa reserva de óvulo, mas ainda assim a gente não está transferindo embrião. Pode ser que mês que vem isso venha mudar e é interessante acompanhar o que está acontecendo em outros países, né, que estão na frente da gente em relação ao problema, né? Mas eu fiquei na dúvida se eventualmente mudou, Renato, se havia, e aí a pergunta vai para todos, se a assistência pré-natal em função da pandemia, ela tinha sofrido algum tipo de mudança no seu cuidado geral, ou se o cuidado só é mantido para o cuidado específico só para a mulher que está sintomática ou com doença, entendeu? Ou seja, a gente está testando só pacientes, todas as grávidas, ou está testando só as pacientes que procuram hospital nesse momento? Essa é uma dúvida que eu tenho. O ideal era que todas as grávidas fossem testadas, pelo menos com a avaliação sorológica, para avaliar o perfil dela, IgM e IgG. Porque se a gente tiver uma grávida que ela já é IgG positivo, a gente reduz bastante a questão da necessidade da preocupação com o Covid. Em linhas gerais, a rotina do pré-natal, tirando essa questão do espaçamento, não mudou, né? Do espaçamento das consultas, da reorganização. Eu gostei do termo que você usou, da otimização da assistência. Renato, nesse mês a gente mudou já. A gente é uma clínica que tudo é POP, né? Por conta da gestão da qualidade. A gente vai otimizar, a gente vai reduzir o número de visitas do paciente durante o processo. Era algo que a gente já planejava, em vez de fazer, por exemplo, 4 ultrassons no período de estimulação, a gente já pensava em fazer 3. A gente conversou com um médico recentemente em Portugal, que é da clínica do IVE Portugal, inclusive vai fazer um webinar com a gente daqui a 2 semanas, em que eles já usam isso na prática clínica. Então, a gente aproveitou esse momento para tornar tudo mais eficiente, né? É o que vocês falaram aí, otimizar a consulta com ultrassom, né? Necessariamente o mundo vai sair mais eficiente dessa história, sabe? Minha impressão, entendeu? Mas aí, só para complementar rapidinho, uma das coisas que a gente tem observado é a busca das mulheres, porque existia toda uma campanha anti-vacina, né? Então, agora elas começaram a entender a real necessidade da recomendação da gente para fazer a vacinação do H1N1. E você vê que esse grupo de antivacina praticamente desapareceu das mídias como um todo, né? Porque está todo mundo querendo a vacina para o Covid-19. Nada como uma pandemia para mudar essa percepção, né? Vou te falar. Que eu acho que a geração, né, minha e sua, Renato, tinha poliomielite, ainda tinha gente com poliomielite, né? Então, a gente voltar a ter doenças que estavam erradicadas é um negócio absurdo, né? Absurdo. Juliana, indo na linha do Renato, que eu estava perguntando para o Renato, se a gente vai testar todo mundo e eventualmente a gente tem uma sorologia IgM e IgG negativa, de quanto tempo a gente vai testar essa grávida? Que é uma dúvida, porque se eu vou começar também a testar todas as pacientes que vêm à clínica para tratamento e ela está negativa, de quanto tempo eu tenho que ficar testando essa paciente? Pois eu acho que é uma questão que a gente tem hoje em dia exatamente essa, de qual teste também fazer, porque e depende para que você quer esse teste. Porque, por exemplo, se você está com uma paciente, no meu ponto de vista, se você está com uma paciente
que você está com um parto programado para ela, te interessa saber qual é a situação dela, muito relacionada a uma doença ativa, por exemplo, ou com uma capacidade de transmissão, porque ela vai receber um recém-nascido em casa. Então, talvez para essa paciente, a aplicação do PCR seja um resultado mais vantajoso do ponto de vista prático do que quando eu falo da sorologia. Para eu fazer talvez um aconselhamento no sentido, vamos ter que durante esse período nos proteger, vamos usar a sorologia. Se essa sorologia vai entrar na mesma frequência que a gente faz, por exemplo, outras sorologias negativas durante o pré-natal e que nós acompanhamos para ver se ela vai converter essa sorologia do pré-natal, são outras situações. Agora, uma vez que a gente está vendo que a gente não tem repercussão fetal do ponto de vista de malformação, esse acompanhamento sorológico frequente traria que outra vantagem? Não sei se teria que associar com essa clínica. Uma vez que eu sei que ela tem perfil sorológico negativo, eu sei que ela é uma paciente que vai fazer o distanciamento social. Agora, se eu tenho que ficar buscando na ausência de novos sintomas, aí eu já não sei se teria realmente uma vantagem. Ou se eu sei que ela é uma paciente que vai ter esse tipo de mudança de comportamento, que se ela tiver o contato com alguém que teve, eu vou ter que rastreá-la novamente, ou se ela é uma paciente que teoricamente já apresentou esse GG. Ou se ela é uma paciente que eu tenho que fazer um rastreio para internação, para um aconselhamento pós-parto em relação ao recém-nascido, que é o que a gente começou a ver recentemente lá no hospital em relação a essas pacientes. Não sei se cabe falar aqui do Claro que que tá cabe, falando. claro que cabe, claro que A gente começou a rastrear, foi agora em 22 de abril, todas as pacientes que internassem lá na maternidade com PCR. Sorologia a gente ainda está sem, mas a gente guardou esse material. Toda paciente que internasse, seja para parto, seja para tratamento clínico. A gente está conseguindo que o resultado saia, em média, de 3 a 4 dias. O que, se a gente for falar de parto e cuidado de equipe médica, não é suficiente. Então, eu vou ter esse resultado após o nascimento. Provavelmente em algumas situações, como aconteceu com a gente, pós-alta. Porque às vezes acontece da paciente parir na sexta-feira, a gente até consegue colher, sábado e domingo a gente não consegue, ela vai embora, muitas vezes estão tudo bem num domingo. E a gente veio aprendendo muitas mudanças na rotina do serviço baseado nesses resultados. Foi as pacientes que teoricamente estavam assintomáticas e vieram positivos estavam numa enfermaria. A equipe toda durante um parto que teve contato. Então, na verdade, a gente começou a mostrar para toda a equipe do hospital inteiro, porque isso implicava com maqueiro, enfermagem, centro cirúrgico, que eram pacientes assintomáticos. Não houve falha de rastreio clínico, né? Simplesmente, e aí, no primeiro momento, a gente teve uma atitude de todo mundo vindo em cima da gente, como se a gente tivesse... Tá vendo? Vocês tiveram uma paciente Covid positiva e não o informaram. Não. O que a gente está querendo mostrar é, se protege, vamos organizar a estrutura que nós temos que receber, porque os positivos também são assintomáticos. E aí a gente começou a ter essa mudança, a gente conseguiu, por doação e tudo mais, máscaras na unidade, e as pacientes chegam, o acompanhamento chega, a gente já fornece essas máscaras. E o que a gente conseguiu até agora, né, começando em 22 de abril, a gente colheu 61 casos, né, na internação. Desses, a gente teve 50 negativos, tudo bem. 11 resultados já foram positivos. Desses 11 resultados, o que chamou a nossa atenção, a gente teve 6 casos assintomáticos e 5 casos sintomáticos. A gente tem ainda 3 internadas, 2 estão tendo alta hoje, uma ainda está internada, que evoluiu com um quadro um pouco pior, fez uma nefrite, a gente interrompeu a gestação, e esse é o bebê que está, na verdade, aguardando o resultado ainda também do exame do recém-nascido. O outro recém-nascido que nasceu também aparentemente negativo, e a gente teve um óbito fetal nesse grupo dos sintomáticos. Os outros 6 casos, é claro que é um N muito pequeno ainda, a gente só teve 11 testes positivos, mas a gente tem 6 casos assintomáticos. E o que saiu agora de um trabalho bem recente, também de Nova York, que ele analisou os resultados dos swabs positivos, é que esses casos positivos, e a gente organizou essa nossa monitorização também, elas têm alta, né? E a gente vai fazer esse primeiro contato, e a gente está estipulando períodos de contato. Então, a gente faz contato com ela no momento que a gente dá o diagnóstico, pergunta se ela foi positiva, se ela foi negativa, se ela teve algum sintoma, se ela teve...
Com 7 dias, a gente liga novamente, com 14 dias, a gente liga novamente. E algumas, nesse período, começam a apresentar alguns sintomas leves, que não precisam de reinternação, mas tem. Então, é uma doença com um acometimento multivariável. A gente, desde essa paciente que está internada lá com a gente, fez um quadro de nefrite importante, com bicarbonato consumido, que deu trabalho para a gente clinicamente, até uma outra paciente que foi embora para casa com o seu bebê. Então, esse cuidado do rastreio, ele é difícil. Em que momento que eu vou fazer esse PCR? Na internação? Mas eu tenho que estar em cima do resultado dele, mas não é o fato de eu ter esse cuidado só da internação que eu vou desrespeitar toda a minha proteção, porque esse resultado dificilmente, não sei como se na Redditor vai conseguir acelerar esse resultado, mas ele vai sair a tempo de ter o parto, se você faz na internação. Agora, você faz ele num período, uma semana antes, será que ela não pode se contaminar no momento que ela vai internar? Então, na verdade, é um jogo de É difícil é um esse entendimento, quebra-cabeça que você sabe? tem que tentar montar É e difícil aplicar entendimento. para que você quer. Eu ouvi de uma paciente que é epidemiologista da Fiocruz, que é difícil trocar pneu com o carro andando, né? Exato. É Mas você dificílimo. acaba que consegue, pelo menos, ter um guia. Eu já cheguei a pensar se valia a pena a gente fazer na semana prévia, ou se fazia 35 semanas, ou fazer com 38 semanas. Esse realmente é uma pergunta que eu acho que ainda está no ar. Que a gente tem que rastrear é o ideal. Qual o momento? A minha dúvida, quando eu fiz a pergunta também, eu pensei em pacientes que estão no primeiro ou no segundo trimestre. Será que vale a pena ficar rastreando essas pacientes nesse período gestacional? Diante de aumento, alguns trabalhos mostrando algum risco de perda de segundo trimestre, enfim, se teria esse interesse, sabe? É a história que a gente só vai, como disse o Paulo, a gente só vai saber os detalhes mesmo, a gente só vai saber daqui a um ano, né? Pois é. Não sei se faz só se no intuito dela sendo negativa, você mudar a sua conduta ali na assistência, de mais cuidado, talvez. O Bruno, eu vou só fazer uma pergunta para o Bruno, Paulo, para a gente seguir é porque eu botei os convidados aqui, a Juliana em primeiro, porque ela é uma convidada, e aí com toda razão. Com toda razão, eu passei para o Bruno, que botei em ordem alfabética, Bruno e Paulo. Bruno, e testagem de equipe? O que é a filosofia para mim, pergunta é a mesma dificuldade que eu vejo para gestante, de quanto em quanto tempo a gente testa, por exemplo, os profissionais de saúde? Isso é uma ótima pergunta, Marcelo. Assim, antes de eu responder ela, eu vou entrar um pouquinho na resposta da Ju. Eu acho, e acho que ela foi perfeita na colocação sobre quando a gente vai testar essas gestantes, né? Que eu tenho feito até na minha prática, naquelas gestantes que me perguntam ou que me avisam que tiveram algum sintoma ou contato com alguém que teve sintoma, eu tenho colhido as sorologias dessas gestantes, até para a gente ter uma fotografia. Não estou fazendo sorologia de rotina para todas as gestantes, mas só nessas que tiveram sintoma ou contato com alguém com sintoma. Aí a gente tem uma fotografia imediata. Se ela tem o IgG positivo, não é que vá liberar para a rua, mas a gente já fica mais tranquilo em relação a futuro, dela não ter tanto risco de contrair a doença. Mas o que a gente tem feito na perinatal agora, e começamos na segunda-feira, agora dia 18, todas as pacientes que são agendadas para cirurgia, para interrupção da gestação, cesárea, elas estão indo colher, a gente montou um drive-thru na Barra, elas estão indo colher um PCR para internação, e a gente consegue o resultado antes delas internarem. Isso para definir prática dentro do hospital, proteção, isolamento. A gente tem andares específicos para pacientes suspeitos e positivos em ambas as unidades. E para você ter uma ideia, hoje é sexta-feira, nós já colhemos 20 pacientes até ontem e já temos 4 positivas sem sintoma. O que parece bater um pouquinho com aquele trabalho lá de Nova York
do início do mês, em que eles chegaram a 13% a 15% de positividade nas assintomáticas. Então, isso é bom, isso é um grande alerta para as pessoas assintomáticas, mas isso é bom porque a gente está conseguindo vai conseguir dar mais proteção para a equipe e para os próprios pacientes, né? Quanto à testagem de equipe, na perinatal, a gente ainda não está conseguindo fazer. A própria rede começou um piloto na Clínica São Vicente para as cirurgias eletivas que precisavam ser feitas, estabelecendo a Clínica São Vicente como um hospital sem Covid. Então, todo paciente que é agendado para operar lá num espaço de 7 dias, paciente, acompanhante e toda a equipe médica vão ao hospital colher um PCR e o procedimento só é liberado se todo mundo é negativo, ou se alguém é positivo, essa pessoa é trocada, logicamente, desde que não seja paciente. Mas é uma prática que a gente pensa em estabelecer. É lógico que é difícil, porque há uma questão de quantidade de exames que vão ser necessários serem feitos, tem a parte, infelizmente, comercial de como isso é cobrado junto ao laboratório, né? E os seguros não têm ainda um acordo para isso. Então, essa já é uma coisa mais delicada de fazer. Então, a gente está fazendo nas pacientes e orientando muito a nossa equipe e os médicos assistentes no controle de higiene, no uso de equipamentos de proteção individual, para a gente conter a disseminação dentro do hospital. Muito bom, muito bom. São dúvidas, né? Na verdade, que eu estou fazendo essas perguntas, porque são dúvidas que a gente também tem aqui, sabe? E foi bom você tocar nesse aspecto, Bruno. Aqui a gente não tem fonte pagadora, né? De exames, né? E aí, né, tem que combinar com o paciente que ele vai realizar esse exame, né? No nosso caso desses pacientes que nós estamos colhendo no drive-thru como agendamento, nós estamos arcando com o exame, assim, o paciente não está sendo cobrado. Isso é uma política da rede. Então, da rede, né? Da rede. Então, assim, não há custo para os pacientes. Você vê, a gente lançou isso na segunda-feira e rapidamente foi a conhecimento público, e aí muita gestante começou a entrar em contato querendo colher, né? Pensando que eles estão colhendo de todas as gestantes. E não, a gente está colhendo naquelas que vão internar num espaço de 5 dias para frente, para a gente protegê-las e proteger a equipe. No final das contas, todo mundo que for ter parto no grupo perinatal, nas 2 unidades, vai ter um PCR colhido para internação, para saber se ela tem atividade ou não. Tá? Sim. Mas a gente já tinha estabelecido, eu tinha conversado com o Renato, desde que começou a pandemia, a gente tinha interesses, logicamente, técnicos, práticos e também científicos, de estudar o impacto disso nas gestações, né? E desde lá do início da pandemia, acho que primeira semana de abril, nós também estabelecemos como política coletar PCR nas 2 unidades, na emergência, sempre que uma paciente tivesse um sintoma gripal. Então, uma paciente gestante em qualquer curso, em qualquer fase da gestação, que fosse nos procurar para ser atendida e tivesse um sintoma de síndrome gripal, a gente colhia um PCR. Para você ter uma ideia, a gente teve aí quase 40% de positividade nesses casos, que foi bastante alto. Num total aí de quase 120 pacientes positivas num espaço de 2 meses. Isso não são pacientes internadas, tá? São pacientes que foram examinadas 16 semanas, 20 semanas, 8 semanas, tinham sintoma gripal, colheram e deram positivos para a Covid. Então, foram 120 pacientes positivos para a Covid numa janela aí de 50 dias que a gente atendeu na emergência.
O Bruno, a gente falou antes, o nosso papo antes de abrir para o pessoal que está acompanhando a gente eu perguntei para você como é que estava a percepção da rede em relação ao número de casos novos. Você consegue falar para a gente também sobre isso? Aí vou perguntar também para a Juliana, né? Que a Juliana está falando de dados de hospital público. Como é que está a percepção de novos casos e o que a rede, né, Bruno? O que a rede está percebendo, né? Olha, Marcelo, é assim, a gente está vivendo ainda um momento no número de casos bastante considerável, mas a rede DOR, o grupo perinatal, né, a gente entende, todo mundo sabe que o Brasil, infelizmente, tem dois sistemas de saúde diferentes, né, o público e o privado. E a pandemia parece ter atingido ambos com uma diferença de tempo, né? Então, o que a gente viu primeiro na perinatal foi uma demanda e uma procura por atendimento por síndrome gripal, que já teve o seu pico na última semana de maio, na última semana de abril, primeira semana de maio, desculpe. E a gente tem observado um decréscimo no número de pacientes que nos procuram com síndrome gripal e que dão positivo nos exames. Então, esse é o nosso universo restrito, que é o universo de gestantes. Na rede DOR, especificamente falando do grupo de hospitais já gerais, nas últimas 2 semanas, a gente observou também uma necessidade menor e um número menor de pacientes novos sendo internados nos nossos hospitais. Tá? Então, já há um decréscimo por necessidade de leito de internação. Tanto é que uma ou outra unidade já começa a desmobilizar um pouco a estrutura de leitos extras que foi montada para atender Covid. Então, dentro do universo privado, o que eu escutei do nosso vice-presidente, né? A pressão por leito diminuiu já. Isso mostra que provavelmente a gente está começando a fase de declínio da onda para o privado. Ao mesmo tempo, a rede tem trabalhado junto ao setor público, né? A gente participou aí de 2 hospitais de campanha que estão trabalhando bastante, ativos, são praticamente quase 400 leitos, 200 de UTI. Os epidemiologistas da rede têm acertado até na projeção deles para número de casos e número de óbitos, e a gente vê ainda junho como sendo um mês de uma demanda alta, de um número de casos alto, mas já na segunda quinzena de junho, essa onda começando a diminuir no setor público. Eu acho que a Ju está vendo aí lá nos servidores, ela está sentindo uma necessidade maior de internação de pacientes positivos, que é algo que nós vimos há 10, 15 dias atrás e está começando para o setor público. Paulo, eu até te interrompi, você pediu a palavra, eu queria te ouvir. Bruno, até que enfim, uma boa notícia, né, Bruno? Não, exatamente. Isso aí é uma luz no fim do túnel para a gente. Até que enfim, uma boa notícia, né? Paulo, queria te ouvir, Paulo. Marcelo, na verdade, não. Okay? Quando você estava perguntando sobre a questão dos suaves, quando que a gente faz a questão, qual teste a gente emprega, qual que a gente não emprega, a gente, na verdade, hoje em dia, você também não tem elementos para dizer que isso não é possível que você tenha uma reinfecção nessas mulheres. Né? Então, a questão do IgG e do IgM ela tem que ser vista também dentro desse contexto. Esse é um ponto. Outro ponto que é importante também a gente lembrar aqui é que a gente tem alguns trabalhos americanos que mostram que você tem pessoas que têm um clearance, né, uma eliminação mais longa de vírus nasal. Então, já é descrito que você tem swabs positivos até 42 dias, por exemplo, depois da doença. Então, em pessoas assintomáticas. Isso não quer dizer, necessariamente, que essa pessoa está transmitindo a doença. Não se sabe disso ao certo. Tem que ter um pouco de cuidado nessas questões das avaliações. Sobretudo, também, quando você vai empregar isso em termos de funcionários ou do pessoal da saúde que está dando assistência. Porque se você tiver uma pessoa que está doente, imagina você,
E aí tudo bem, alguns infectologistas recomendam você fazer um outro swab antes que essa pessoa volte ao trabalho. Então, vamos supor que você faça com 14 dias, ela deu positivo. E aí você vai fazer quantos swabs? Se essa pessoa for uma eliminadora longa, ela vai ficar 30 dias em casa, 40 dias em casa? São perguntas que eu acho que ainda não tem resposta. Eu acho que, na verdade, eu acho que tudo poderia ser resumido, é uma dificuldade enorme de nós termos aqui o estabelecimento de uma linha de cuidado, né, de cuidado amplo para os pacientes e funcionários do coronavírus. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, isso é uma coisa bastante difícil. Pior do que isso, a linha de cuidado do coronavírus, às vezes, acaba interferindo em outras linhas de cuidados. Então, por exemplo, há 3 semanas atrás, se você tem um infarto em Nova York, você teria uma chance maior, 8 vezes maior, de morrer do que se fosse um ano atrás. Então, esse é um grande medo nosso, para nós que estamos aqui na linha de frente, tanto eu, Bruno, Renato, Juliana, enfim, é a gente não deixar, em termos de estrutura perinatal, olhar para isso, porque a gente sabe, como você bem disse, o pré-natal está sendo feito de uma forma um pouco mais espaçada, né? Aquele contato visual, olho no olho, o exame físico, que o Bruno falou que é tão importante na nossa especialidade, às vezes não está sendo feito da forma adequada, as mulheres estão com medo de sair de casa, né? Então, a gente sabe que há uma tendência também, a gente observou que há uma tendência de procura, de chegada de mulheres em casos mais graves nas nossas emergências. Eu estou falando notadamente da Barra, que é o meu pontinho. Né? Então, a gente chega, os pacientes estão chegando um pouco mais graves, uma série de fatores somados, aí eu estou falando de pacientes não Covid, e que a gente tem que estar muito atentos. A gente não pode, nós, como médico, como instituição, não podemos ter medo de examinar o paciente. Claro que o medo existe. Né? Todos nós temos medo de você pegar uma doença, alguma coisa. Mas não podemos deixar que isso nos atinja e interfira na nossa linha de cuidado. Muito bom. Paulo, você falou muito bem. Acho que todos falaram muito bem. Nós estamos já quase 1h30. Eu não quero estender, até porque eu, se pudesse, ficava conversando com vocês até o final da tarde, e se pudesse, ainda tomava um vinho online com vocês hoje, mais tarde. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Para mim foi um aprendizado, né? Sim, muitas das dúvidas que eu tenho, acho que a gente compartilha das mesmas dúvidas, sabe? A adoção de medidas e de critérios e de estabelecimento de normas está muito cedo ainda, né? Que a gente sabe pouco sobre o problema, e o que está para mim claro é que a gente ainda está tentando trocar pneu com o carro andando e ainda não sabe direito o que tem que ser feito, sabe? Então, eu queria só uma mensagem final de cada um de vocês para a gente poder encerrar nosso papo aqui. Renato, eu vou passar para você. As minhas palavras são só de agradecimento pela sua iniciativa. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, melhor. Eu acho que é uma doença que todo mundo sabe muito pouco, e a soma das experiências é o que tem feito a maior diferença. Então, agradecer a Origem pela iniciativa, o apoio aí da Perinatal, e a gente vem aí tentando acertar dentro do que é possível. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde. Obrigado. Bruno, Juliana, desculpa. Juliana. E só para você comentar, Juliana, o Bruno falou um pouco da questão pública. Eu queria que, se você quiser, na mensagem final, falar um pouco do que está acontecendo dentro dos servidores, você está liberado, tá? Sim, tá. Queria agradecer o convite também, Marcelo. Foi um ótimo prazer. Então, enorme. São meus ex-staffs. Eu era residente do plantão do Bruno. Enfim, a gente realmente conseguiu organizar, quando a gente vai falando, né, dos números, não sei o quê, mas parece pouco, mas é uma dificuldade. Quem trabalha em serviço público sabe a dificuldade que é da gente conseguir o mínimo de organização que a gente tem, e a gente depara com furos e falhas que existem. Vamos coletar, a gente não tem dedímero, a gente está no hospital de servidores e, infelizmente, a gente não tem dedímero. Mas a gente vai organizando, e quando a gente consegue botar numa planilha o que a gente está fazendo, a gente também
fica um pouco mais satisfeito de ver que a gente está dando para essas pacientes também um feedback. Reorganizou o serviço, a gente conseguiu colocar a máscara, a gente fez panfleto de divulgação dos resultados, o que elas têm que fazer, qual é o cuidado que elas têm que fazer em casa, que eu acho que o nosso papel também é esse. Né? A gente vê que a mortalidade, a evolução de uma doença grave não é a maioria dos casos, então a gente tem que cuidar dessas que vão para casa também, como é que elas vão cuidar desses bebês. E é isso que o Renato falou, a gente aprende a cada dia. Né? Esse caso recente que a gente teve foi uma aula para a gente que a gente estava se pegando, estudando gasometria, que eu falei, meu Deus do céu, a gente estava lá enfiando para entender, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. E essas discussões são ótimas para a gente sempre aprender. Obrigada. Que bom, adorei. Bruno, suas considerações finais. Marcelo, primeiro, brigadíssimo pelo convite, é um prazer estar sempre entre amigos aqui conversando. Paulo é meu veterano de residência, Juju foi minha residente, você e Renato são uma geração acima, sempre foram exemplos para a gente. Mas, assim, acho que a mensagem, graças a Deus, parece que as coisas começam a melhorar. Primeiro, infelizmente, só no serviço privado, mas mostra que vai passar de fato, né? Eu acho que a gente tem que continuar orientando as nossas pacientes para a questão do isolamento, do higiene, do cuidado. Acho que a gente vai ganhar novas práticas, como você falou, para o futuro. Algumas coisas vão mudar, mas a gente também tem que ter uma preocupação, isso muito fruto de um atendimento que eu fiz ontem com uma paciente no segundo filho, que está com 29 semanas, eu acho que eu te contei isso antes da gente começar, né? E ela esteve comigo com 19 para 20 antes do morfológico, e aí pulou a consulta de abril, e ontem ela esteve lá no consultório comigo, e muito ansiosa, muito entristecida pelo confinamento, muito preocupada, e eu acho que é importante que a gente não só ofereça suporte técnico, mas o suporte emocional nessa hora é super importante. Estar disponível, como eu falei mais cedo, conversar, orientar, mostrar que também tem coisas positivas acontecendo, não positivas na doença, mas que a doença está passando e vai passar. Então, é importante agora que a gente esteja mais do que nunca disponível para as nossas pacientes, para todas as pacientes. Tá? Um prazer, boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Bruno, importantíssima a tua fala, no sentido de que a gente tem que se preocupar com o Covid, mas tem que se preocupar muito com os efeitos do confinamento, sabe? Isso é muito perceptível, né? Nas nossas famílias a gente começa a perceber isso, né? E imagina as pessoas que estão dependendo de assistência de saúde nesse momento, como é que elas não estão. Esse teu relato é muito interessante, sabe? Paulo, suas considerações finais. Marcelo, uma mensagem aí de agradecimento, né, a você, a todos os outros participantes, né? Parabéns pela belíssima aula do Renato. E uma boa parte desse material está disponível dentro do site da SGORG, como ele já falou previamente, apenas querendo relembrar, um trabalho bastante de grupo, mas capitaneado pelo Renato de uma forma bastante assim persistente, né? Porque eu acho que encarar essa questão da coronavírus é encarar ter persistência. Eu queria cometer a ousadia de repente sugerir para você de repente um outro tema, que eu acho que é a reabertura do serviço de saúde. Acho que a gente já tem que começar a pensar nisso. Não tem, isso independe de ser de esquerda, de direita, não tem nenhum viés ideológico nessa fala, mas a gente tem que pensar em como que nós vamos nos organizar para abrir. Obrigado. Sim, não, Paulo, adorei a sua sugestão e a gente vai com certeza ter que falar do tema. Né? Eu tenho conversado com muita gente fora do Brasil, né? E o pessoal na Europa está na nossa frente. Então, na verdade, eles estão tendo essa discussão nesse momento, né? Estão se preparando para reabrir serviços e voltar à normalidade, né? Foi o que você falou.
antes, né? A gente tem que cuidar das outras patologias que eventualmente aconteçam, né? Lembrar que os outros problemas não vão dar colher de chá durante a questão do período do coronavírus, né? A gente tem que olhar o resto do mundo, né? Independente de questão de ideológica e política, né? É o mundo que tem que seguir. Então, eu queria manifestar meu agradecimento aos participantes. A aula do Dr. Renato foi sensacional, linda, como você próprio falou, linda, uma bagagem enorme. E eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nessa tarde de sexta-feira, tá? Foi um prazer, um aprendizado, tá? Para mim, tá? Com todos, tá? Gente, até breve, tá? Obrigado.